Você trabalha para sustentar o Estado. Toda aquela burocracia estatal, todo o barco do Lula, o sofá da Janja, mas todas as benesses dos servidores públicos, com a sua estabilidade. Mas vocês também pagam para sustentar aqueles que não trabalham. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E a reportagem mesmo da Malu Gaspar, aliás, ótima reportagem, parabéns, ela é clara no sentido de falar que o movimento foi visto como uma tentativa de retaliação e de eliminação de resistência a essa negociação. De quebra, a Corregedoria Geral da União ainda decidiu fazer uma auditoria inédita na gestora para ver se encontrava alguma coisa para usar contra quem tentou barrar a negociação. Os técnicos que impediram que o seu dinheiro fosse investido em um banco cheio de fraude, e o que eles receberam por cuidar bem do seu dinheiro é uma punição, uma auditoria, para devassar a vida e o trabalho deles. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que o sistema é foda, parceiro. Eu acho, e é até difícil mensurar quão grande é o sistema, porque a cada dia a gente descobre uma coisa nova. E foi assim que o Daniel Vorcaro construiu a vida dele de luxo e ostentação. Muitos favores do sistema e usando o seu dinheiro para fazer operação que deixam ele rico e você mais pobre. O cara tem pelo menos 3 aeronaves, 3 aviões, para usar o termo correto. Aeronaves foi o que o jornal dizia. A festa da filha dele em Nova Lima, perto de Belo Horizonte, ali na região, custou 20 milhões de reais. Teve palco para o show do Alok. Essa é a vida nababesca de quem cresce com fraude e golpe no Brasil. E eu preciso reforçar, no meio dessa história, que quem era o sistema? Quem estava na folha de pagamento do Banco Master? Ora, nós sabemos que recebendo dinheiro estavam Alexandre de Moraes, através do escritório da esposa, Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, e Michel Temer, que é uma das pessoas mais influentes na política brasileira. Com certeza, se você quiser achar que é tudo coincidência, que o Banco Master estava despejando ativos no Banco Público no Distrito Federal, no Banco Público do Governo Federal, apesar dos pareceres técnicos negativos, e que ninguém nessa história estava recebendo, além disso, propina. Que ninguém dessa história, nenhum desses contratados interviu de forma alguma para que essas operações fossem aprovadas. E quando não foram, imagina se a perseguição de quem foi contra o sistema não teve nada a ver com essas pessoas. Afinal, quem poderia acreditar que Alexandre de Moraes ou Ricardo Lewandowski perseguiriam alguém que contrariasse os seus próprios interesses? Eu trago esse tema aqui porque não tem como. Não dá para olhar para o lado e fingir que nós não estamos vendo esse tipo de conluio. Tudo que é escândalo no Brasil terminam com essas pessoas, com essas mesmas pessoas, com o esquema do salvador da democracia, Alexandre de Moraes, ligado a absolutamente tudo, inclusive agora ao combate do tráfico de drogas, sendo que esse mesmo banco que tinha a mulher dele como contratada estava recebendo dinheiro, sendo financiado, supostamente, segundo a investigação, com o dinheiro do maior cartel de drogas do Brasil. É óbvio que eles querem calar sua boca para que você se finja de cego enquanto eles passam a mão na sua bunda e metem a mão dentro do seu bolso para te roubar. Por isso que é uma batalha completamente desbalanceada. Porque eu e tantos outros aqui trabalhando pela liberdade no Brasil não temos 20 milhões de reais sequer para investir no nosso negócio. Sequer para investir na disputa aqui nos Estados Unidos. Mas o outro tem 20 milhões
Para pagar, se imagina, se o cara pagou 20 milhões de reais na festa de 15 anos da filha, imagina o quanto de dinheiro ele não enfiou no fiofó do Lewandowski e da Viviane e do Temer. É absolutamente desproporcional a guerra. Mas a gente continua aqui. Semana que vem, talvez. Semana que vem tem Thanksgiving. Mas na outra semana eu acho que teremos boas novidades envolvendo Alexandre Lei Magnitsky. Semana de avanços aqui. Na Magnitsky, tem, não sei quem foi, acho que foi o André Marcílio, fiquei até com pena. A Lei Magnitsky não pegou no Brasil. Falou, calma, filhão, senta aí, pô. As pessoas, todo mundo com ejaculação precoce, ninguém aguenta. Calma, isso aqui é um projeto de longo prazo. Vamos ver, vai melhorar. Semana que vem teremos... Não vou criar ainda o tic-tac, não. Então, talvez na outra semana, né? Essas coisas às vezes demoram um pouquinho, mas tá tudo sendo mapeado. Ninguém vai passar despercebido, não. Você, se quiser, se tiver aí 20 milhões de bobeira, você pode transferir aí para mim por Bitcoin. Mas se você não tiver 20 milhões de reais, não tem problema. Você pode se tornar meu apoiador entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. E aí não vai ser com 20 milhões de reais, mas com a quantia equivalente ao preço de uma coxinha na Flop 30, ou seja, um pouco mais de $5 por mês, uns R$30, você pode se tornar meu apoiador. $5, um pouco mais de... com o IOF dá uns R$30, você pode se tornar meu apoiador. Ou pode comprar uma coxinha na Flop 30, o que você preferir. Se você tiver uma condição um pouquinho melhor, eu queria que você se considerasse a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Patrono Gold paga $49 por mês ou $499 por ano, que obviamente, né, são 2 meses a menos de apoio, mas eu prefiro sempre receber o apoio anual. Você, com isso, ganha todos os benefícios, todo o conteúdo exclusivo que ganha o apoiador, mas você tem desconto nos meus cursos, que eu pretendo, graças a Deus, voltar a me dedicar nesse ano que vem. Você tem descontos, você tem nossa reunião mensal, você participa do nosso grupo de WhatsApp, que é restrito só aos patronos, as reuniões mensais também são restritas apenas para os patronos, e você ganha acesso a mandar pautas para mim, comentários direto no meu e-mail, que eu não consigo, obviamente, lidar com todos os apoiadores, mas com os patronos Gold sempre tem o meu e-mail pessoal, sempre tem os e-mails respondidos. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Bom, a gente está falando sobre gente botando a mão no seu bolso, mas isso nem de longe está limitado ao Banco Master. Antes fosse esse o caso. Você está sendo saqueado por todos os lados. E se o setor privado está te roubando, evidentemente não seria diferente no setor público. E eu quero dizer isso porque o dinheiro que compra a cumplicidade e o silêncio de boa parte da população vem também do seu bolso. Nós tivemos aqui durante muito tempo a discussão sobre quantos votos Lula teve, de fato, nas eleições de 2022. Eu não sei, porque eu não tenho como confiar no sistema eleitoral brasileiro. Mas eu sempre disse que, de acordo com as pesquisas internas do próprio presidente Bolsonaro, Lula tinha muito voto. Talvez não o suficiente para ganhar, talvez, mas muito voto. E se vocês forem observar de onde vêm esses votos, vocês vão ver que uma boa parte vem das pessoas que recebem algum tipo de benefício do setor público. Então eu quero que vocês observem. Continua ruim. Eu peço que vocês observem, por exemplo, esse gráfico sobre o crescimento dos programas assistencialistas nos últimos anos no Brasil. O gráfico começa
desde 2004. Naquele momento, os programas de benefício custavam alguma coisa como 10 bilhões em valores nominais, é claro, de em 2004, 10 bilhões de reais. Você repara que esse número nunca parou de crescer. Tivemos o ano da pandemia e desde que e obviamente um pico de 356 bilhões de reais, mas desde que a pandemia começou em 2020, 1,5 trilhão de reais foram destinados a programas assistenciais. Entra nisso aí o auxílio emergencial, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, o Bolsa Gás, o Pé de Meia e outras centenas de programas que o governo criou para bancar quem não trabalha com o dinheiro de quem trabalha. Quando você pega o Bolsa Família em específico, desde que a pandemia começou em 2020, 1,5 trilhão de reais foram destinados para programas sociais. Mas quando você pega o Bolsa Família em específico, você vê que nos últimos 10 anos, eu estava dizendo, não sei se vocês ouviram, que o número de pessoas atendidas pelo programa cresceu 35%. Hoje nós temos 19 milhões, não de pessoas, 19 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. 19 milhões de famílias. Eu não sei se essa conta é correta, mas se você fizer uma conta de 4 pessoas por família, né? Um pai, uma mãe e 2 filhos, que seria uma média, normalmente nas populações mais baixas, a média é até mais alta, você está falando aí de talvez 80, 100 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família, é isso? 19 milhões de famílias? Eu penso o seguinte, se você tem um programa social cujo intuito original é tirar as pessoas da pobreza, e esse programa cresce 35% em 10 anos, é meio evidente que esse programa não está cumprindo o seu papel. Hoje, o Brasil gasta, por mês, 12,9 bilhões de reais só com Bolsa Família. Quando eu digo o Brasil, deixa eu reformular, eu não gosto de falar assim. Eu quero dizer o seguinte, hoje, você que trabalha gasta 12,9 bilhões de reais só com Bolsa Família. E eu digo, não tem como um país ir para frente desse jeito. Volta para o gráfico anterior, Bruno. O outro. Não, vejam que coisa absolutamente assustadora. Vejam que coisa absolutamente assustadora. Você tem ali um ano de pandemia, né, 2 anos de pandemia, dá para você dizer. Você teve ainda um certo auxílio emergencial. Então, até o último ano do presidente Bolsonaro, você tem um crescimento mais ou menos estabilizado, né? Em 2022, você tem um crescimento mais alto, que foi, acho que se eu não me engano, aquele outro programa assistencialista que o presidente Bolsonaro fez e que a gente criticou bastante aqui durante as eleições. E muita gente falou, é o único jeito de ganhar as eleições, tem que dar assistencialismo para ganhar as eleições. Eu fui radicalmente contra na época, bastante criticado por isso. Mas vejam o salto a partir de 2023 e 2024, e não tenham dúvida que nós teremos em 2025 um crescimento exponencial. É provável que nós estejamos chegando em valores de assistencialismo parecidos com o da pandemia até o final do ano de 2026. Comprovando aquilo que a gente sempre diz, que um governo do PT é muito mais desastroso para uma economia do que uma pandemia.
Agora, o socialismo dura, acho que a fase é da Margaret Thatcher, enquanto não acaba o dinheiro dos outros. E simplesmente vai haver um momento em que não vai haver gente o suficiente para bancar tanto assistencialismo como aconteceu na Argentina. Você trabalha para sustentar o Estado. Toda aquela burocracia estatal, todo o barco do Lula, o sofá da Janja, mas todas as benesses dos servidores públicos, com a sua estabilidade. Mas vocês também pagam para sustentar aqueles que não trabalham. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de 5 dólares por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É 50 dólares por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!